Está começando o projeto Lume nas eleições. Você que já chegou aqui nessa live, aproveita para compartilhar com seus amigos e familiares e para curtir as redes sociais da agência Lume. Dentro de instantes a gente volta com a entrevista de hoje. Lume nas eleições é um oferecimento de Massa do Lu, venha viver essa experiência gastronômica comigo. CEAM, educação, qualidade e preço justo. Matricule-se. Dando continuidade ao projeto Lume nas eleições, hoje nós vamos assistir à entrevista feita pelo jornalista Wellington Mello, à candidata do PROS, Clarissa Garotinho. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a candidata? Clarissa Garotinho nasceu em Campos dos Goytacazes, município do Norte Fluminense, e tem 38 anos. Clarissa é filha dos ex-governadores do estado Antony Garotinho e Rosinha Mateus. Começou a militar na política muito jovem. Seu primeiro cargo político foi o de presidente do PMDB Jovem, que ela assumiu em 2004. Elegeu-se vereadora pela cidade do Rio de Janeiro em 2008. Ainda em 2010, ela foi eleita deputada estadual, cargo que assumiu em 1º de fevereiro de 2011. Clarissa é formada em jornalismo pela Faculdade Hélio Alonso e está em seu segundo mandato como deputada federal. Vice-prefeito na chapa será o ator e cineasta Jorge Coutinho, ex-presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro, SATED RJ. Olá, eu estou com a candidata Clarissa Garotinho, candidata do PROS à Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Candidata, eu vou começar a minha primeira pergunta com um tema sobre educação. Quais são as suas propostas para o investimento em educação nas escolas da região, aqui de Rio das Pedras e Jacarepaguá, que já existem, e quais as melhorias que a candidata pretende fazer? Olha, é um prazer estar aqui com vocês, participando, né, dessa entrevista, principalmente numa eleição onde a gente está vendo que eu acho que é o processo mais desigual de todos os últimos anos. Uma eleição sem debate, as emissoras de televisão cancelaram todos os debates, as principais entrevistas, e fica difícil para candidatas como eu, né, que só tenho 14 segundos, você quase não me vê aí na televisão, a gente se tornar conhecido da população, apresentar as nossas propostas e as nossas ideias para o Rio de Janeiro. Então, a Agência Lume está de parabéns, e a gente vai começar aqui falando um pouquinho sobre educação, né, que foi a sua pergunta. O que eu tenho dito sempre é o seguinte, não adianta a gente ficar prometendo construir mais coisas no Rio de Janeiro. O importante é colocar para funcionar o que já existe. Na educação, tem duas coisas muito importantes que a gente precisa fazer. Primeiro, é zerar o déficit que existe de vagas de creches na cidade do Rio de Janeiro. São 32 mil crianças que não têm vaga nas creches. Lugar de criança é na escola, e isso também é muito importante para as mães, que precisam sair para trabalhar e não têm com quem deixar os seus filhos. Eu sou mãe, eu sei como é isso, sei que muitas mulheres hoje, né, cuidam sozinhas dos seus filhos, e mesmo aquelas que têm o apoio do marido, né, também ajudam a complementar a renda familiar. Então, as mulheres são guerreiras, batalhadoras, e nós precisamos garantir a vaga das crianças nas creches. Uma outra coisa muito importante da gente fazer na educação é acabar com essa grande distância que existe entre as escolas da rede privada e as escolas da rede pública. Isso ficou mais evidenciado ainda durante a pandemia. O meu filho, ele fez 4 anos de idade agora durante a pandemia. E eu também fiquei nessa loucura de aula virtual, né, como ficaram a maioria das mães. E, olha, foi muito legal para mim ver que mesmo à distância, pelo computador, o meu filho conseguiu aprender várias coisas novas, aprendeu canções novas, aprendeu numerais, aprendeu formas geométricas, mas o dia que eu mais vibrei foi quando eu vi ele escrevendo o nomezinho dele, né, Vicente, sozinho pela primeira vez. E eu me alegrei como mãe, mas como pessoa pública, eu fiquei pensando, isso não é justo. Por que as crianças da rede particular continuaram conseguindo aprender, mesmo com todas as dificuldades,
e as crianças da rede pública tiveram praticamente um ano perdido. O meu filho só conseguiu aprender porque ele estuda num colégio particular, ele teve acesso a computador e teve acesso à internet. Então, eu não quero que essa injustiça permaneça. Por isso mesmo, como prefeita, eu vou fazer uma opção. Nós queremos que cada criança tenha acesso a um tablet educacional com acesso à internet, para que situações como essa não se repitam e para que as crianças possam acessar as novas tecnologias. Isso vai ser muito importante para o futuro delas. Você pode me perguntar, tem dinheiro para isso, Clarissa? E eu vou te responder o seguinte, governar é escolher prioridade. O Eduardo Paes, quando foi prefeito, escolheu construir aquela ciclovia de 44 milhões de reais, que despenca toda hora, e que foi uma obra que não serviu para melhorar a vida de ninguém. Eu prefiro gastar o dinheiro da prefeitura para que toda criança tenha acesso a um tablet com internet, possa estudar, possa aprender, porque esse é o caminho do progresso. Candidata, sabemos que na nossa região, Jacarepaguá, não é bem preparada para chuvas fortes. Não muito diferente do resto da cidade, né? Quando chove forte, os moradores precisam enfrentar as enchentes para chegar em casa ou para ir trabalhar e os carros não conseguem passar. No caso, até ônibus não conseguem transitar dentro da região de Rio das Pedras, Muzema, tá? Como é que a candidata faria para investir em infraestrutura nessas regiões? Como é que seria a melhoria para esses moradores na mobilidade urbana? Olha, em relação às chuvas, a gente precisa preparar melhor a cidade, né? E isso tem uma série de fatores que a gente precisa fazer. Tem desde as obras mais complexas, né, como os piscinões, mas tem coisas mais simples também, como uma boa limpeza, né, dos bueiros da cidade, sistemas de bueiros mais inteligentes. Eu defendo muito um projeto que já existiu na época do César Maia, que era um projeto chamado Guardiões dos Rios, onde as pessoas das próprias comunidades ajudavam a fazer a limpeza, né, das lagoas, né, e dos rios nas suas regiões. Esse era um projeto que ajudava muito a manter, né, o rio desassoreado. Então, isso tudo é muito importante na cidade inteira. Essas são algumas iniciativas que a gente entende que podem ajudar. Agora, a região de Jacarepaguá também tem um outro problema. A região de Jacarepaguá tem lagoas, né? E o Eduardo Paes prometeu, na época das Olimpíadas, despoluir as lagoas de Jacarepaguá. E isso não aconteceu. Eu acho que a gente precisa fazer aí uma parceria, né, com a iniciativa privada, para que a gente possa oferecer a construção de um grande parque natural nas lagoas de Jacarepaguá. Assim, a gente teria recursos da iniciativa privada investindo, né, na limpeza das lagoas, na despoluição da lagoa, e ainda poderíamos tornar esse atrativo um parque natural, um atrativo que pudesse ser mais um ponto turístico da nossa cidade. Assim como existem vários parques em Miami, né, que são voltados para esses atrativos naturais, em parceria com a iniciativa privada, nós podemos fazer isso também no Rio de Janeiro. Já existe esse projeto, a gente quer colocar ele em prática. E isso não vai ter custo para a prefeitura, porque é uma parceria com a iniciativa privada. Vai ser bom para a população da região, porque vai despoluir, vai ser bom para a cidade, porque vai ser um novo ponto turístico da cidade, todo mundo só tem a ganhar. Candidata, muitas pessoas idosos e deficientes, né, não conseguem se deslocar para as clínicas da família da região, por elas estarem muito longe. Rio das Pedras é uma região muito grande, né? Se eleita, como que a senhorita pretende ajudar essas pessoas a pegarem seus remédios, por exemplo, que tanto precisam? Olha, a questão da mobilidade é uma questão muito importante para todo mundo e principalmente para os idosos, mas também para os trabalhadores, né, que precisam se deslocar todos os dias. A gente sabe que o BRT, que foi vendido como uma solução para o transporte, não é bem assim. As filas estão enormes, o tempo, às vezes, que as pessoas economizam no corredor expresso, elas estão perdendo do lado de fora, até conseguir entrar no ônibus, em filas. As pessoas estão sendo assaltadas, né, no entorno do BRT. O BRT, as pessoas estão andando enlatadas, espremidas ali dentro. A própria estrutura do BRT está extremamente depredada, né? A gente está vendo que os BRTs estão virando moradia para a população de rua, local onde estão sendo guardadas mercadorias, né, de vendedores ambulantes. Então, a gente precisa melhorar o sistema de transporte, a gente precisa reativar as estações
que estão desativadas. A gente precisa colocar a guarda municipal, ao invés de colocar a guarda municipal para coibir o trabalho de camelô, né, para organizar os camelôs da cidade, existem os agentes de controle urbano. A guarda municipal ela tem que ajudar na proteção e na segurança do cidadão. Então, nós queremos colocar a guarda no entorno, né, desses pontos de transporte, de fluxo da cidade, e também no centro da Taquara, nos centros, né, no centro de Vila Valqueire, no centro de Campo Grande, nos centros da nossa cidade, para ajudar a proteger o cidadão. Esse vai ser o novo papel da Guarda Municipal no meu governo como prefeita dessa cidade. Nós precisamos também legalizar o transporte alternativo. Isso é muito importante, porque quem vive principalmente nas comunidades sabe do que eu estou falando. Se não são as vans, as pessoas não conseguem, muitas vezes, se locomover dentro da cidade do Rio. Então, esses pontos a gente vai correr atrás deles, né, para que o transporte deixe de ser esse transporte caro e ineficiente que a gente tem hoje na cidade do Rio. Muita gente reclama do transporte. Eu digo, se o transporte hoje está do jeito que está, agradeça ao senhor Eduardo Paes. Eduardo Paes, quando saiu da prefeitura, nos 2 últimos anos de governo, ele deu um aumento de 26% no preço da passagem de ônibus, quando a inflação no mesmo período foi de 17%. Ele deu um aumento muito acima da inflação. Eduardo Paes acabou com os impostos para as empresas de ônibus na cidade do Rio de Janeiro. Hoje, um empresário de ônibus está pagando de ISS 0,01%. Talvez seja por esse motivo que ele está citado na delação da FETransport, Federação de Transportes. Talvez seja por esse motivo que as contas dele foram bloqueadas, 240 milhões de reais por envolvimento na máfia do transporte. Então, enquanto essas medidas serviram para ajudar alguns, eles pioraram a sua vida, a vida do cidadão. Nós precisamos enfrentar a máfia do transporte, botar as empresas de ônibus para circular, todas aquelas que detêm concessões têm que cumprir as suas concessões, têm que aparecer, têm que buscar o cidadão. Nós não podemos mais permitir essa bagunça que está o transporte na nossa cidade, e o maior prejudicado é o trabalhador carioca. Candidata, a pandemia ainda não acabou, como sabemos, né? E pelo menos no primeiro bimestre de 2021, ainda vamos estar convivendo com o vírus, né? Apesar da vacina. O impacto negativo na economia ainda vai ser maior que o atual. Quais são as suas propostas para combater o vírus enquanto não tivermos a vacina? E o que a candidata pretende fazer para inserir no mercado de trabalho os trabalhadores que foram afetados durante a pandemia? Olha, essa pandemia realmente não foi nada fácil. Eu mesma, né, peguei a Covid no início da campanha eleitoral. Você imagina o impacto disso, né? Graças a Deus eu me recuperei, estou bem de saúde, mas eu precisei ficar 16 dias de uma campanha tão pequena, só de 45 dias, afastada, até como forma de proteger o eleitor. Quero me solidarizar, porque enfrentei a doença, com várias pessoas que também, né, contraíram, né, a Covid, me solidarizar com as famílias que, infelizmente, perderam seus entes queridos, mas a gente agora vai ter que aprender a lidar com o novo normal. O novo normal está sendo, infelizmente, pagar conta atrasada, né? Emprego com carteira assinada virou artigo de luxo, muitas empresas fecharam na nossa cidade e agora é o momento da retomada da economia. Como é que nós vamos retomar a economia? Primeiro, investindo em inovação, cultura e turismo. Essas áreas são vocações da nossa cidade. Nós precisamos melhorar o calendário de eventos, atrair, né, novos eventos para a cidade do Rio de Janeiro. Não estou falando de eventos grandes, como a Olimpíada, né, onde a gente gasta muito dinheiro, endivida a cidade e depois fica um monte de elefante branco espalhado por aí. Eu estou falando desses eventos que acontecem todos os dias, né, dos shows, dos congressos. Isso tudo gera emprego. Quantas pessoas trabalham na recepção, trabalham na limpeza, trabalham na organização desses eventos, né? Nós precisamos investir na cultura, que também gera emprego na nossa cidade. Precisamos fazer um grande projeto de cooperativas nas comunidades carentes da cidade do Rio. Eu vou fazer isso. Existem vários fundos internacionais que investem dinheiro a fundo perdido, justamente para que nas áreas de baixo índice de desenvolvimento humano, a gente cria um projeto de cooperativas. Esses projetos de cooperativas, né, pode ser cooperativa de automóvel, cooperativa de limpeza, cooperativa de reciclagem de lixo,
cooperativa de costura, tem vários tipos de cooperativas, né, que podem ser feitas. E essas cooperativas vão gerar trabalho, emprego e renda nas comunidades carentes. E para os jovens, nós vamos fazer uma parceria com as agências de fomento que fornecem empréstimos a juros baixos num projeto chamado Investe Jovem, onde ele vai poder pegar crédito a juros baixos para abrir o seu pequeno negócio. Isso é muito importante. Agora, para a gente melhorar a economia da cidade, a gente tem que reduzir o quê? A burocracia. Muitas empresas não querem vir para o Rio de Janeiro porque a burocracia aqui é enorme. Nós precisamos reduzir a burocracia, porque isso vai gerar uma cidade amiga, né? Com um ambiente de negócios favorável. E as empresas querem estar numa cidade que tem um bom ambiente para desenvolver os negócios. Hoje, infelizmente, o Rio de Janeiro não tem. É muita burocracia. Por isso, no projeto chamado Rio Sem Burocracia, onde a gente vai digitalizar os processos, onde a gente vai facilitar o processo de abertura de empresas, nós vamos conseguir, assim, atrair mais investimentos, e os investimentos, eles trazem também novos empregos para a nossa cidade. Candidata, a nossa região atualmente não tem área de lazer, principalmente em Rio das Pedras. O único lugar onde as crianças podem brincar e os adultos se exercitar é dentro de um condomínio fechado, e dividem espaço com os carros que passam lá para estacionar. Já no Anil, que é o local vizinho, tem uma área grande que é a Praça do Anil, que é abandonada, tornando o local escuro e perigoso. Sendo eleita, você pretende dar à nossa região uma área de lazer ou algum centro cultural? Olha, eu já falei que eu quero constituir nas Lagoas de Jacarepaguá um grande centro turístico, né, numa parceria com a iniciativa privada, onde a gente vai despoluir as lagoas e, ao mesmo tempo, transformar ali num parque natural com vários atrativos turísticos. Mas o que você falou agora é retrato de uma cidade abandonada. A gente tem praças que estão abandonadas, que poderiam servir como área de lazer das crianças, e nada acontece porque hoje o abandono é completo, o abandono é total. Nós precisamos revitalizar os bairros da nossa cidade. A gente tem verdadeiros bairros dormitórios espalhados pela nossa cidade. Os bairros, eles têm que ter vida, os bairros têm que ter comércio, os bairros têm que ter área de lazer. E quando os bairros têm vida, a gente traz, inclusive, mais segurança para o cidadão. Então, é isso que a gente tem que fazer, resgatar a centralidade dos bairros, revitalizar os bairros e trazer vida para os bairros cariocas. Não apenas na região de Jacarepaguá, mas em toda a cidade do Rio de Janeiro. Isso é muito importante. Agora, é importante também a gente promover o lazer dentro das escolas. É um absurdo, né, que numa cidade que foi sede das Olimpíadas, mais da metade das escolas públicas não tem sequer uma quadra de lazer. Então, é muito importante, né, que as crianças possam praticar esportes também dentro da escola. Nós precisamos rever isso, fazer uma revolução na educação. E o lazer é algo muito importante, né, no desenvolvimento humano, principalmente no desenvolvimento das crianças. Candidata, em nossa região o trânsito ele é muito complicado. Temos grandes engarrafamentos na Engenheiro Souza Filho, que é uma avenida que liga Rio das Pedras a Muzema, na estrada do Engenho d'Água, localizada no bairro do Anil. E esses são só alguns exemplos dos muitos que temos na cidade, né? Há anos nós somos atendidos pelas mesmas empresas de ônibus que colocam na região uma frota insuficiente e cheia de problemas. Pneu careca, ônibus sem ar, tudo aquilo que a gente já sabe de cor e salteado. Os moradores estão acostumados a demorar entre 40 minutos e 1 hora para chegar à Barra, que é perto daqui. Se eleita, como a candidata pretende resolver esse problema? Olha, é fundamental, como eu já disse, cobrar das empresas de ônibus que elas cumpram a concessão. A empresa de ônibus que não cumprir a concessão, ela vai ser retirada e nós vamos colocar outra no lugar. O que não dá é para ficar essa bagunça. As empresas preferem pagar uma multa que é mais barato para eles do que atender a população. Nós não vamos permitir isso no nosso governo. Essa farra vai acabar. Nós precisamos aumentar a frota do BRT para diminuir os intervalos, né? Para que o transporte seja mais ágil para a população. Então, isso tudo é muito importante para melhorar o transporte na cidade do Rio de Janeiro. Agora, para fazer isso, tem que ter compromisso. Para fazer isso, não pode ter rabo preso com empresa de ônibus, não pode ter rabo preso com as máfias do transporte, senão a gente não consegue colocar as coisas para funcionar. O Rio de Janeiro é uma cidade cheia de máfias para enfrentar, cheia de caixa preta para abrir.
Mas eu fico vendo aí que tem candidato que diz que vai abrir a caixa preta, mas que foi chefe da Polícia Civil do Cabral e não enfrentou o maior esquema de corrupção que existiu no nosso Estado. Então, a gente tem que pensar bem quem é que realmente vai ter a capacidade de fazer as mudanças que a nossa cidade precisa. Candidata, o lixo é um grande problema no Rio das Pedras e nas comunidades da região. O lixo descartado incorretamente, não existe praticamente também nenhuma política de conscientização na região e nem de reciclagem. O que a candidata pretende fazer para solucionar esse problema? A questão do lixo, né, tem um projeto chamado que era muito interessante, chamado Gari Comunitário. Esse Gari, né, ele auxiliava o papel da Conlurb, principalmente dentro das comunidades. Isso gerava emprego nas comunidades. Esse projeto também trazia uma conscientização ambiental dentro das comunidades e ajudava a comunidade a ficar mais limpa. Eu acho que um projeto como esse jamais deveria ter acabado. E a gente tem que pensar numa forma de trazer esse projeto de volta, porque ele vai gerar emprego e vai melhorar a limpeza nas comunidades. Nós temos também que melhorar a condição das lixeiras. A gente tem que ter caçambas maiores, lixeiras maiores, porque essas lixeiras que a gente tem na cidade são uma vergonha, né? Lixeiras pequenas, que não chega nem na hora do almoço, ela já está transbordando, né? Poucas lixeiras na cidade, então a gente tem que melhorar isso, melhorar a coleta seletiva, criar uma parceria, né, com as cooperativas, com os programas de catadores, até para a gente dar uma destinação melhor, né, para os resíduos sólidos na nossa cidade. Então, a parceria com as cooperativas ela também é fundamental para dar uma destinação melhor ao lixo que é coletado. Ok, candidata. Então, nesse momento, a gente encerra a sequência de perguntas e respostas, tá bom? A senhora falou dentro do tempo. Agora a senhora tem 5 minutos, exatamente 5 minutos, para poder falar aos eleitores por que Clarissa Garotinho merece ser eleita prefeita da cidade do Rio de Janeiro. Pode começar a partir de agora. Olha, eu tenho muito orgulho, né, de onde eu venho e tenho muita convicção de onde eu quero chegar. Às vezes as pessoas acham que me conhecem só porque conhecem a minha família, mas eu também tenho uma história. E eu vim para essa eleição para mostrar quem é a Clarissa, para contar um pouco da minha trajetória e para falar das propostas que eu tenho para a cidade do Rio de Janeiro. Eu fui vereadora, fui deputada estadual, fui secretária municipal, estou no meu 2º mandato de deputada federal. E não há nada na minha trajetória que desabone a minha conduta, né? Eu sempre fiz todas as coisas que eu fiz em todos os meus mandatos. Você pode até não concordar comigo em 100%, às vezes você pode pensar diferente de mim em alguma coisa, mas isso não é nada que desabone a minha conduta. O que eu quero é ter a oportunidade de conduzir a nossa cidade numa nova história. O Rio de Janeiro viveu um momento em que a gente gastou muito dinheiro com grandes obras que endividaram a nossa cidade, reduziram a nossa capacidade de investimento, mas não melhorou a vida das pessoas. E hoje, infelizmente, a gente tem um prefeito que não conseguiu ser sequer um síndico da cidade. A cidade está abandonada, a cidade está mal cuidada, a cidade está largada. E não é esse o Rio de Janeiro que a gente merece. O Rio de Janeiro é sinônimo de cultura, é sinônimo de arte, é a porta de entrada dos turistas no Brasil. O Rio de Janeiro é uma terra de gente trabalhadora que luta todos os dias para sobreviver nesse caos que virou o Rio de Janeiro. Eu quero uma cidade que não seja bonita só nos cartões postais, né, para atrair turista para cá, mas uma cidade que seja maravilhosa para quem vive aqui. Uma cidade onde a gente não vem aqui fazer falsas promessas, mas a gente fale de coisas que são viáveis. Onde a gente não vem aqui prometer obras faraônicas, mas a gente queira colocar para funcionar o que já existe. Porque se a gente conseguir fazer isso, já é meio caminho andado. As pessoas não querem pessoas que queiram fazer mais, mas que queiram fazer melhor, que coloque para funcionar o que já está aí. Porque hoje, o que deixa o carioca indignado, né, o que me faz, inclusive, ser candidata, é porque eu acho que eu estou tão indignada como a maioria da população de viver numa cidade onde nada funciona. A gente paga muito imposto e não tem o resultado. Os serviços públicos não são de qualidade, o transporte é caro e não atende bem a população, não resolve os nossos problemas. A educação é desigual, a saúde é o caos, a fila do Sisreg é uma humilhação para a população. Eu vou acabar com essa humilhação das pessoas ficarem 5 anos
aguardando, né, uma posição ali para conseguir fazer a cirurgia na fila do Cisreg. E como é que nós vamos fazer isso? Implementando um turno extra das cirurgias, para a fila andar mais rápido e para acabar com aquele jeitinho que muito político quer dar para ganhar voto. Usam a saúde das pessoas para ganhar um voto lá na frente. Isso tem que acabar. Lembra quando o prefeito falou, liga para a Márcia? Sabe o que significa ligar para a Márcia? Significa oferecer um jeitinho para furar a fila. Não pode ser desse jeito. A gente tem que respeitar a fila, a gente tem que respeitar a ordem de prioridade, a gente tem que dar mais transparência na fila do Cisreg e complementar com um turno extra para a fila andar mais rápido. É assim que a gente vai melhorar a saúde do Rio, com uma fiscalização rigorosa, porque não falta dinheiro. A saúde do Rio gasta muito, mas gasta mal, porque não fiscaliza. As organizações sociais estão comprando remédio até 1000% mais caro do que quando a prefeitura comprava diretamente. E a prefeitura não faz nada para combater esse desperdício de dinheiro público. Hoje, a nossa cidade está sem capacidade de investimento, mas é possível mudar isso. E como nós vamos fazer? Nós vamos começar renegociando os juros dos empréstimos contraídos na gestão do Eduardo Paes. O Eduardo Paes endividou a cidade, mas o Crivella não soube fazer a gestão financeira da crise. Hoje, a gente está pagando de taxa de juros 6%, quando a taxa básica da economia é 2%. A gente está pagando 3 vezes mais, e com isso estamos perdendo dinheiro que a gente poderia estar aplicando em investimento. Então, o que eu quero fazer é simples, é realmente ter coragem de colocar a mão na massa e cuidar do básico. Tem muita gente preocupada em construir um prédio só para dizer, fui eu que fiz, mas eu quero marcar a história do Rio de Janeiro de uma forma diferente. Eu quero ser a prefeita que vai colocar para funcionar o que já existe e não está funcionando na nossa cidade. Eu tenho 38 anos, eu tenho uma trajetória sem nada que desabone a minha conduta. Aqueles que querem, né, me intimidar, o Eduardo Paes é réu por corrupção, eu não sou. Ele responde na Lava Jato, eu não. Ele teve 240 milhões de reais bloqueados, eu não. Então, eu quero dizer para você o seguinte, o meu número é 90. Eu quero construir uma nova história para essa cidade e peço o seu apoio e o seu voto. Obrigado, candidata. Desculpa interromper, porque o tempo tem que ser igual para todo mundo, tá? Gostaria muito de agradecer, em meu nome, Wellington Mello, e em nome da Agência Lume, por disponibilizar o seu tempo para essa entrevista e boa sorte na eleição. Muito obrigado, tá bom? Muito obrigada a você, muito obrigada à Agência Lume por essa oportunidade. A Lume agradece a você que vem acompanhando o nosso projeto Lume nas eleições e que acompanhou essa entrevista até agora. E lembra que o projeto continua amanhã com a entrevista a Eduardo Bandeira de Mello, o candidato da Rede Sustentabilidade. Se você perdeu alguma entrevista ou quer compartilhar com seus amigos, você pode encontrar as lives salvas no nosso Facebook e também o nosso conteúdo completo lá na agencialume.com, o nosso site. Obrigado e até amanhã. Lume nas eleições é um oferecimento de Massa do Lu, venha viver essa experiência gastronômica comigo. CEAM, educação, qualidade e preço justo. Matricule-se.